Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com o Rod, meu grande amigo, Otávio, em mais um episódio do Techstars Startup Weekend, Energy, São Paulo, acontecendo agora entre os dias 22 e 24 de setembro. E hoje para apresentar um amigo ilustre, mas como o Rod fala, eu não gosto de apresentar, né? Então a gente deixa a pessoa se apresentar porque é muito melhor. Otávio, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, gente. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou o Otávio Tomé, sou Head de Inovação, P&D e Novos Negócios da Copa Energia. Não sei se todo mundo está familiarizado com o nome. Copa Energia é uma marca nova, a gente tem 3 anos de vida como Copa Energia, mas a Copa Energia nasceu já como a líder de distribuição de GLP na América Latina, né? O que isso significa? Aquele botijão de cozinha que abastece a casa de milhões de brasileiros. A gente tem 25% de market share com as nossas marcas Copa Gás e Liquigás. Então, a Copa Energia nasceu da fusão dessas duas grandes marcas brasileiras no começo de 2020. Então, temos 3 aninhos de vida e estamos aí para liderar as mudanças da matriz energética no Brasil. Então, mais do que um prazer estar aqui com vocês e aí participando do Startup Weekend de Energy, que tem tudo a ver com o nosso planejamento estratégico e nossa estratégia de longo prazo. Legal. Primeira vez que vocês estão patrocinando? Primeira vez que a gente está patrocinando. Acho que com o principal output de desenvolver a cultura de inovação dentro da Copa Energia também, de estimular os nossos executivos e os nossos colaboradores a estarem mais presentes dentro do ecossistema, entender como funciona esse ecossistema empreendedor do Brasil e, obviamente, olhar as soluções que vão surgir lá e que isso tem a ver com o nosso negócio e como a gente pode aproveitar isso. Legal. Como é que você ficou sabendo da gente? Eu fiquei sabendo por um contato em comum. Eu faço parte de uma comunidade de Open Innovation, de inovação aberta no Brasil. E tem empresas de diversos setores, com executivos de diversos setores. E esse contato falou, a gente vai ter o Startup Weekend de Energy. Eu participei do Startup Weekend, uma curiosidade, quando eu trabalhava no varejo lá atrás. E aí ela falou, acho que tem tudo a ver com vocês, pro momento que vocês estão na Copa Energia na área de inovação, Copa Labs, nosso hub de inovação. E aí eu falei, não, estamos dentro. Aí começamos a conversar com o Will e aí surgiu a parceria e estamos aqui hoje. Legal. E aí sempre tem 2 finalidades que você falou um pouco, né? A questão cultural, que a gente fala muito que a metodologia do Startup Weekend é muito interessante, que é do zero... From Zero to Hero. From Zero to Hero, que é muito legal. Assim, a gente está no mercado novo, por incrível que pareça. A gente, nas conversas, na experiência que a gente não vê uma área de inovação com mais de 4 anos aqui no Brasil. Então é muito novo, com gente muito nova. Contratar alguém de inovação não é fácil. E aí tem a questão de cultura, como eu estava falando, que você já abriu esse tema de alguma forma. A questão de descobrir novas oportunidades, que também acontece lá. Mas de mudar um pouco da visão do negócio, né? De trazer empresas para dentro, trazer pessoas para dentro. Fala um pouco mais de cultura, seus desafios de cultura ali, como o Startup Weekend de fato pode te ajudar. Claro. Bom, dentro do Copa Labs a gente é dividido em quatro grandes verticais e o time todo está dividido nessas 4 grandes responsabilidades. Então, a primeira é cultura de inovação, a segunda é inovação aberta e como a gente se relaciona com o ecossistema empreendedor. Essas duas têm muita correlação, mas elas estão separadas na caixinha, porque a gente entende que cultura realmente é algo muito estratégico para a gente trabalhar no primeiro momento. A terceira é a área de P&D, então como a gente se relaciona com o ecossistema universitário do Brasil para desenvolver soluções para o setor. E a quarta é a de novos negócios, que é como eu desenvolvo novos modelos de negócio que não necessariamente têm a ver com o meu negócio principal e com o meu core business. E aí, falando de cultura, a gente tem uma série de iniciativas dentro da Copa. Então, a gente tem os que a gente chama de Copa Makers, que são os nossos embaixadores de inovação, que são pontos focais que a gente tem dentro da organização para desenvolver essa cultura, para testar, experimentar coisa nova e se relacionar com o ecossistema. A gente tem uma série de eventos internos que a gente faz, que a gente chama de Copa Labs Talks. Então, vira e mexe, os colaboradores pedem para a gente que eles têm curiosidade em saber sobre um tema. A gente vai, traz pessoas referências do mercado para falarem sobre esse tema dentro da organização. E a gente tem um relacionamento com eventos, eventos internos e externos. Então, a gente enxerga no Startup Weekend uma oportunidade de se conectar com outras empresas do setor, entender o que as outras empresas também estão pensando e fazendo com relação à inovação e colocar os nossos colaboradores em contato com possíveis empreendedores e soluções e também com essas empresas. A gente acredita muito nessa mescla de
diferentes corporações que trabalham com diferentes etapas do setor de energia e também essa mescla com empreendedores, nova geração e tudo mais, e como isso se conecta com a nossa estratégia de negócio. Então, a nossa vertical de cultura ela é muito voltada para estimular cada vez mais os nossos colaboradores a olhar a inovação não como algo muito distante da realidade deles, que é um pouquinho do que a gente vê no setor, muito pelo que você falou de ser novo, da área de inovação. A nossa, no caso, tem 2 anos, está fazendo 2 anos agora, com colaboradores vindo de mercado, então a gente entende que a gente precisa criar essa liga dentro da Copa Energia, e o Copa Labs ele é responsável por criar as oportunidades para que essa liga seja criada. Então, a gente enxerga no Startup Weekend uma oportunidade de expor os nossos colaboradores a sair um pouco da zona de conforto e do dia a dia do que eles estão acostumados, se relacionar com outras empresas e pensar em coisas novas e como eles podem trazer essas coisas para dentro do nosso negócio. Legal. E para a marca da Copa Energia, o Copa Labs, tá dentro do Startup Weekend é importante também porque tem uma questão de reputação, né? Na Monk a gente trabalha muito essa questão de trazer a reputação da área de inovação para dentro da empresa. Depois que a gente consegue construir esse modelo de posicionamento, né? A gente faz isso para fora, para a bolha do segmento e depois para fora da bolha, que foi um trabalho que a gente fez com o Bruno Lambev. E está fazendo com outros dos Rebels, do grupo. Então, a questão de cultura para a marca, a reputação é importantíssima. E como é um mercado que tem dificuldade de captar talentos, você mostrar a marca para talentos emergentes é muito importante até para trazer gente para dentro de casa. Vocês enxergam essa oportunidade também, além do negócio e além da cultura dentro da empresa? Eu acho que ela é consequência, né? Eu acho que a gente enxerga muita oportunidade na parte de employer branding, de como a gente se posiciona como Copa Energia e o Copa Labs atrelado para atrair novos talentos, principalmente para o sucesso do nosso negócio no médio prazo, em que a gente quer olhar para a transição energética, a gente entende que tecnologia é essencial nesse processo e a gente precisa desses profissionais dentro de casa. Então, a gente tem algumas iniciativas dentro do Copa Labs, então a gente tem parceria com universidades, agora mesmo a gente está rodando um projeto com o INSPER que chama RAP, Resolução Eficaz de Problemas, em que a gente jogou 2 problemas e desafios que a gente tem dentro da Copa Energia, e os alunos de graduação do INSPER de Economia e de Administração estão trabalhando em um projetinho para resolver esses desafios. Uhum. E a gente enxerga que também no Startup Weekend a gente vai ter contato com uma massa muito grande de jovens talentos e que, obviamente, nos posicionar como essa marca empregadora que está olhando para a inovação, não só para o setor de GLP, mas para o setor de energia e olhando além do setor de energia, olhando para a tecnologia também, a gente acredita que isso vai ter um efeito colateral como marca empregadora e como potencial de atração para a Copa Energia e para os potenciais talentos que vão estar no evento. Então, a gente enxerga essa estratégia totalmente casada, mas eu acho que a atração de talentos ela é consequência de um trabalho feito de cultura, de relacionamento com o ecossistema, de participar de evento, de imagem dos executivos, de como os executivos se posicionam em redes sociais e de mais um monte de outras coisas que entram dentro desse combo, e a consequência é uma empresa mais atrativa para talentos e para essas novas gerações que estão surgindo. E o Otávio, 7 anos de Pão de Açúcar, de GPA, um mercado estabelecido, ágil, uma concorrência ferrenha. Como é que a Copa chegou até você e como é que você está vivendo esse momento lá dentro de estabelecer a cultura e os desafios que você tem? Dentro do GPA, eu passei por muitas áreas durante minha trajetória lá, e uma delas foi montar a área de inovação que a gente chamava de GPA Labs, liderar a aquisição de 2 startups que o grupo comprou na época, que era a James Delivery e a Chef Time. E acho que no meu último ciclo lá eu estava numa cadeira um pouco mais de estratégia / cliente, que tinha muita inovação e tecnologia envolvida, então cuidava do desenvolvimento dos aplicativos do Pão de Açúcar e do Extra e tudo mais. Mas eu acho que faltava alguma coisa para o Otávio em termos de desafio profissional. E foi quando o pessoal da Copa me procurou, logo depois da fusão, e falaram: a gente se tornou a maior empresa de GLP da América Latina, a gente tem mais de 25% de market share e a gente precisa criar uma área de inovação e inovar para a gente se diferenciar no setor e conseguir atingir a nossa aspiração, que é liderar as mudanças da matriz energética no Brasil e no mundo. E eu enxerguei nessa possibilidade, acho que a possibilidade de
ser um empreendedor dentro de uma grande corporação. Porque, basicamente, meu desafio foi, você vai criar a área de inovação do zero, não existe nada, ninguém sabe o que é inovação direito, as duas empresas ainda estão se fundindo, tem muita gente vindo de fora, muita gente já de dentro, cada um tem uma visão diferente sobre inovação, e você vai ter a oportunidade de criar sua própria empresa dentro de uma grande corporação que fatura mais de 12 bilhões. E eu enxerguei nisso, acho que é a oportunidade de ter a segurança que eu gosto de ter o meu trabalho, meu dia a dia, minha rotina, e também exercitar esse meu lado empreendedor de criar algo do zero. Então, foi essa a história do porquê eu vim para a Copa Energia, e quando eu cheguei eu vi que realmente era uma página em branco e que realmente eu podia desenhar essa página em branco quase com autonomia e do jeito que eu queria, respeitando, obviamente, alguns limites corporativos. E enxerguei nessa possibilidade, a possibilidade de o céu é o limite, eu posso fazer muita coisa legal aqui, e eu trago muito com o Otávio desde sempre a questão de deixar um legado. Acho que eu procuro muito nas organizações que eu trabalho, nos projetos que eu trabalho, deixar a minha marca de alguma maneira. Eu enxerguei nessa possibilidade uma super experiência para deixar o meu legado, e acho que é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos 2 anos. E a área... Quando nasceu, a gente tinha só a área de cultura e de Open Innovation, e falamos, vamos começar pequenininho com o que eu já sabia fazer muito bem, que a gente sabia que gerava muito resultado de curto prazo. E aí a área foi ganhando corpo e foi mudando ao longo desses 2 anos. E aí acabei assumindo mais 2 cadeiras, que era de P&D e era de novos negócios. E eu brinco que a dinamicidade que eu tinha no varejo, acho que eu estou tendo nas mudanças da área dentro de uma indústria. Legal, que eu acho que é entender como a área se adapta à realidade da indústria e às necessidades da indústria, a ponto de eu entender que minha estrutura é quase maleável e que eu vou ter que ir moldando ela à medida que as nossas necessidades forem mudando ao longo do tempo. Então essa é um pouquinho da história do Otávio e como o Otávio chegou até a Copa Energia. Sim. A gente fez um papo muito legal com o Rafael da Lead Energy. Lead Energy. Você conhece? Conheço. E a gente está falando da trajetória dele e da Lead Energy. E aí você contando a sua história, eu fico com a sensação, não sei se eu posso falar, que você é um founder dentro da Copa Energia. Então, e você contou a sua história que tem muito a ver com a dele. Você comprou um sonho de uma empresa, você vive esse sonho, você chegou lá com 1000 ideias, só que qualquer ideia, qualquer startup, qualquer empresa tem os 1000 desafios e culturas a serem mudadas. Então você chegou lá com todos os seus preceitos, a sua história, falando, pô, vou conseguir porque eu já passei muito tempo nisso, mas chegou lá e tinha o desafio da vida. E aí você falou, fui me moldando, fui me organizando, fui ouvindo meus sims, fui ouvindo meus nãos, que é exatamente a história de uma startup. Você já tinha parado para pensar nisso, de alguma forma, e onde essa startup vai chegar? Acho que respondendo a primeira pergunta, eu parei para pensar isso sim, porque quando eu fui fazer essa transição do GPA para a Copa, eu tinha algumas ideias de montar o meu negócio também e de partir para um ramo empreendedor ali e de montar a minha startup. Então, eu já pensava que esse desafio tinha a ver com construir uma startup, e acho que esse desafio ele triplicou quando a área de novos negócios veio para a minha estrutura e que a gente criou uma startup corporativa literalmente. Acho que além do Copa Lab ser uma startup, a gente tem uma startup corporativa criada dentro da estrutura. Então, acho que isso ficou ainda mais claro para mim, porque foi basicamente assim, a gente criou um modelo de negócios, eu criei um pitch deck, a gente saiu vendendo esse pitch deck para algumas empresas falaram, não, temos interesse em fazer. Só que não tem nada a ver com GLP e nada a ver com energia. E aí eu falei, bom, algumas empresas estão demonstrando interesse, vamos começar a evoluir? Vamos. E aí a gente falou, mas eu não consigo fazer isso sozinho, preciso de uma estrutura. E aí a estrutura foi aprovada. Aí eu falei, bom, tenho 2 startups para gerir hoje em dia, que é o Copa Labs e a área de novos negócios. Então, acho que sim, eu imaginava isso, acho que não imaginava na intensidade que eu tenho vivido, mas eu imaginava ter essa experiência empreendedora dentro da construção. E acho que aonde vai chegar... eu tenho um sonho de que a área de novos negócios, principalmente, seja uma fábrica de startups corporativas e que a gente consiga reconhecer os nossos colaboradores, já estimulando cultura por ideias criadas, ideias desenvolvidas, e que esses colaboradores sejam as pessoas que vão tocar essas startups e que a gente seja um grande funil em que a gente saia criando novos negócios, novos modelos de negócio dentro da Copa Energia.
É um sonho relativamente ousado. A gente tem algumas ideias dentro do pipe já para fazer outras startups corporativas, visto que essa primeira já está gerando receita e já é algo que em menos de um ano já tem se mostrado de certa maneira madura. Mas eu acho que o meu sonho é chegar nessa fábrica de startups, e acho que minha maior ambição é não precisar mais do Otávio para trocar as coisas mais básicas do dia a dia e que as áreas da organização consigam se retroorganizar e sejam maduras o suficiente em termos de cultura de inovação a ponto de não precisar ter o Otávio ou o time do Copa Labs todo dia batendo bumbo lá e que as áreas toquem isso sozinho, que a gente vai olhar para coisas muito mais disruptivas, de como trazer tecnologia para um setor que não é tão tecnológico, ainda não passou por essa barreira de transformação digital. Então, acho que eu quero olhar para coisas diferentes. Então, acho que esse é um pouquinho da minha ambição de longo prazo, de onde eu quero chegar. Acho que casando essa construção de novos modelos de negócio com a não necessidade da figura do Otávio ou do Copa Labs gerenciando algumas coisas mais de dia a dia mesmo. Um discurso incrível, né? Para ver o brilho no olho e sentir o quanto vem do coração você contar sobre isso. E a gente acaba voltando um pouquinho, né, para a cultura. Esse tipo de coisa só acontece se existe uma cultura fortalecida, estruturada, para que as pessoas entendam que elas têm também liberdade de errar, de aprender, de fazer de novo e de serem os donos das próprias ideias e fazer isso seguir, né? E eu achei incrível quando você falou, fechou dizendo que meu sonho é não ser mais necessário para tocar isso, para poder me dedicar a outras coisas, porque significa, pelo menos minha tradução, de que as outras pessoas aprenderam, cresceram e agora elas são os novos multiplicadores. É exatamente isso, é isso que a gente tem tentado fazer com os embaixadores de inovação de alguma maneira. Como a área é relativamente enxuta, eu peguei e falei como eu consigo pensar em replicar tudo que a gente tem de conhecimento e de mindset de inovação e desse relacionamento com o ecossistema e de criar pilotos e rollouts e tudo mais. E aí a gente criou os Copa Makers, que são os nossos embaixadores de inovação. A gente está na segunda turma, a gente fez a primeira turma no ano passado, fizemos uma formatura no Cubo, no auditório, trouxemos todos os executivos, fizemos uma premiação de inovação para premiar os projetos mais inovadores da organização e tudo mais. E estamos na segunda turma. Então, minha ideia é criar essa rede mesmo de multiplicadores para que a figura do Otávio e o time do Copa Labs foquem em outras coisas a ponto da cultura estar tão disseminada. E eu acho que tem um ponto muito importante da cultura que você trouxe, que é a interligação da área de inovação com todas as outras áreas de organização em prol dessa cultura, né? Eu não consigo fazer isso sozinho, não é um movimento que eu co-lidero de alguma forma, mas que tem várias outras áreas que estão envolvidas nesse flow para conseguir gerar um impacto muito maior, porque eu sou uma formiguinha dentro de uma organização de mais de 4.500 colaboradores e gigantesca. Então, eu preciso de várias áreas de suporte me dando apoio todos os dias ali para a gente fazer isso. Então, nosso trabalho é muito interligado, né? Então, semana passada eu estava com um time de RH olhando a pesquisa de engajamento. Um dos nossos valores é a inovação e a gente olha ano a ano como está a percepção da organização com relação à inovação. Isso tem a ver com cultura. A gente implementou um programa de empreendedorismo chamado Fábrica de Ideias, em que a gente colocou nos nossos 25 centros operativos painéis para que os colaboradores deem ideias. Então, eles também precisam se sentir à vontade, porque o painel, a pessoa tem que se identificar. Nome, telefone. Então, é todo um trabalho de... Você não vai ser punido se sua ideia não for escolhida, a gente não vai fazer nada se sua ideia não for para frente, mas a gente precisa saber que vocês estão sendo geradores de ideias e entender as dores que vocês têm no dia a dia da operação. Então, acho que esse trabalho de cultura ele é um trabalho que eu brinco que é infinito, que acho que a gente nunca vai parar de fazer. Eu acho que à medida que você vai amadurecendo, ele vai ganhando outro corpo e outra forma, mas ele está sempre presente no dia a dia e ele é um trabalho extremamente estratégico para a área de inovação conseguir escalar e eu conseguir atingir os meus sonhos de Otávio e do futuro da área de inovação e do Copa Labs. Você falou um negócio que me tocou muito, assim. Tudo bem que eu provoquei, mas... não vou falar nunca, mas raramente eu escutei alguém que trabalha numa empresa mais grande falar assim, esse é o meu sonho. Todo mundo, quando está numa empresa, fala assim, não, meu sonho é que a empresa tenha sucesso, meu sonho é que a área não sei o quê, meu sonho é criar um projeto. Mas ouvir alguém dizendo, esse é o meu sonho, é muito forte, muito verdadeiro. E eu acho que isso que vai mudar o mundo corporativo, vai mudar o mundo de verdade, as pessoas conseguirem expressar seus sonhos
e trazer pessoas para perto dos seus sonhos, que é o caso de startups, né? O fundador tem um sonhador e precisa de gente que cresça junto, que seja complementar a ele. E é muito legal escutar isso, porque assim, se as pessoas perceberem que é o seu sonho, de fato, eu não sei o quanto você fala disso, você vai ter torcedores, vai ter apoiadores que vão comprar o seu sonho e você vai ajudar eles a realizar. E aí talvez a sua presença comece a ficar menos necessária a partir do seu próprio sonho. E de não ter vergonha de falar assim, o meu sonho é fazer tal coisa aqui. Você fala isso abertamente? É uma excelente provocação, é uma ótima pergunta. Eu falo. E eu falo muito, principalmente para o time, porque eu acho que eu preciso ter pequenos sonhadores dentro do meu time também, senão acho que isso não vai para frente dentro da corporação. E um dos feedbacks que eu mais recebo, tanto do comitê executivo, acho que quanto da alta liderança da organização, é que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e que eu me envolvo demais. Então, acho que também tem um balanço aí, um equilíbrio que o Otávio precisa encontrar entre ser esse super sonhador e ser alguém também um pouquinho mais não tão sonhador e não tão apaixonado assim. Acho que uma dose de equilíbrio cai bem ali. E eu falo muito e eu vendo muito isso quando a gente vai começar os projetos de novos negócios. Porque geralmente a gente começou esse novo negócio que a gente desenvolveu sem dinheiro nenhum, sem orçamento nenhum, sem time nenhum, sem nada. E eu precisava que as outras áreas comprassem a ideia e comprassem o que eu estava vendendo ali, porque sem o comercial, sem o time de operações, sem o time de marketing, eu não conseguiria fazer nada. Uhum. E a gente não spin-offou esse negócio. Então, ele estava dentro da organização e ele continua dentro da organização. Então, se eu não conseguisse esses patrocinadores, talvez o negócio não tivesse gerado a receita e não tivesse no estágio que a gente vê hoje de criar novas oportunidades. E eu acho que muito de como eu tentei levar isso para as pessoas foi realmente um sonho. Eu acho que a gente tem um pilar estratégico que é geração de novas fontes de receita e diversificação do portfólio da Copa Energia, além do GLP e do gás de cozinha, como que a gente olha para outras fontes de receita. Só que a gente não pensava que isso fosse acontecer tão rápido. E aí eu tive que ser um vendedor de sonhos, basicamente, e falar, a gente tem esse sonho e eu preciso da ajuda de vocês porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E eu realmente não conseguiria. E eu preciso de ajuda tanto dos meus pares, dos outros stakeholders da organização, quanto do meu time. Porque se meu time também não acreditar naquilo, o negócio não vai para frente e provavelmente iria morrer. Então eu falo abertamente, eu não tenho problema em falar. Eu acho que talvez, sendo super transparente, super sincero aqui, acho que encontrar o equilíbrio seja um pouquinho a forma de não ser tão apaixonado, mas trazer esse amor e esse sentimento para a mesa quando a gente for discutir, principalmente de coisas que mudam o ponteiro da organização e que eu preciso de uma mobilização muito grande para conseguir fazer acontecer. Quando eu comecei a trabalhar com vocês, né, com o ecossistema, eu venho do mercado muito tradicional. Eu estou há 30 anos no mercado, empresas enormes também. Eu tenho a sensação que você tem, que eu também sou um sonhador, eu também sou um cara que acredita, que eu vejo coisas que ninguém viu ainda e que é muito difícil tangibilizar e vender isso dentro dos lugares. Mas eu fiquei com a sensação de que, assim, chegou a hora dos rebeldes, né? Porque eu ouvi muito na minha vida, cara, menos. Não sei o que. E aí, 2, 3, 5 anos depois, porra... Aconteceu. Então, eu me sinto muito confortável dentro desse ambiente para ser eu. Então, isso mudou bastante a minha vida, né? E eu vejo no teu discurso, no discurso de todo mundo que eu estou conhecendo nesse mundo novo para mim, esse brilho no olho que estava apagando no mundo antigo. Estava apagando. As pessoas não querem trabalhar mais em agência, as pessoas não querem mais trabalhar em empresa. É um amassador de gente, né? Então, ver isso ressurgindo e eu poder estar perto disso e vendo você falar, vendo o Will falar, vendo a galera trabalhar, é assim uma energia... De novo, mais uma... Tudo é energia, então a gente fica brincando aqui com o trocadilho. Mas é uma energia maravilhosa, que a gente tem que fazer sair da nossa bolha e sair para o mercado como um todo, né? Mas é muito bom ouvir isso e tá... Inovação para a Copa, assim, né? O que você vê de um novo negócio, um caminho que você acredita ou que a empresa acredita? Como eu disse, a gente tem como aspiração liderar as mudanças da matriz energética para o Brasil e para o mundo.
Hoje a gente tem, o nosso modelo de negócio ele é um pouco complexo, mas tentando simplificar aqui para vocês, a gente tem um modelo de negócio que é revenda, então é como se fosse um franqueado que vende o botijão de gás para o cliente final. A gente invasa o botijão de gás, entrega para esse revendedor e ele vende para o cliente final. E a gente tem um outro modelo de negócio que é o cliente empresarial, que são hotéis, padarias, pizzarias que usam o GLP e o botijão de gás para aquecer alimentos e dentre outros usos. E quando a gente olha esse universo, eu tenho 7.500 revendedores espalhados no Brasil, em 96% do território nacional, e eu tenho mais de 35 mil clientes empresariais. Então é um mundo de oportunidades, e aí acho que entra muito do papel de inovação também, de dar um step back, vamos olhar o todo, entender como isso faz parte da nossa estratégia. Então hoje a gente olha a inovação dentro de quatro grandes pilares, por assim dizer. Um pilar de melhoria de eficiência operacional, então olhar toda a nossa operação de engarrafamento, de invase de botijão, o nosso ciclo operacional, a gente tem 25 centros operativos no Brasil inteiro. Como eu olho para essa estrutura operacional e eu consigo trazer tecnologia para isso, e como eu melhoro esse processo de alguma maneira e torno ele mais eficiente. Então, a gente está olhando muito para a solução voltada para a melhoria de eficiência operacional e automatização de processo. Uma segunda vertical, que a gente chama de melhoria de experiência do cliente. Então, como eu trago transformação digital, trago tecnologia para esse cliente, seja ele o revendedor, seja ele o cliente final, ou seja ele esse cliente empresarial. Então, aí a gente tem também um mar de oportunidades, seja de medição remota do botijão de gás, que a gente está estudando uns projetos de colocar um chip fora do botijão, em que ele vai medir quanto tem dentro daquele botijão e vai avisar o cliente por um aplicativo. Isso vai nos gerar uma notificação e eu vou abastecer aquele cliente. Então, legal. Eu otimizo uma área logística, eu otimizo a experiência do cliente, que não sabe quando ela está acabando e não sei quanto eu peço o botijão. Então, o segundo é muito voltado para essa melhoria de experiência e trazendo tecnologia e transformação digital para isso. O terceiro é muito voltado para olhar a automatização de processos no back-office e no nosso escritório, por assim dizer. Então, como a empresa passou por uma fusão há pouco tempo, a gente ainda tem muito processo sendo unificado e a gente não tem tanta tecnologia no nosso processo de back-office. Então, automatização do processo financeiro, automatização de processo jurídico, compras, tudo que a gente pode fazer dentro do escritório. Então, olhando muito para a solução B2B mesmo, solução Enterprise, que vai automatizar o processo rápido lá. E o quarto, novos negócios, novas fontes de energia, como eu me posiciono como uma empresa de energia de fato, olhando não só para um combustível de transição, que é o GLP, né? Mas como eu olho para outras fontes de energia e como eu ofereço soluções para os nossos clientes. Então, muita coisa do que a gente está olhando aqui em novos negócios tem relação com, a gente chama de adjacência do core business, que não é o GLP em si, mas é outras fontes de energia, e como eu ofereço isso para esses clientes, para esses 35 mil, 7.500 revendedores, e outros negócios que não tem nada a ver com core business, que aí é como se fosse um venture builder ali, uma construção de startup corporativa, que a gente já começou com essa primeira startup, e a gente tem a ideia de estimular isso dentro da organização e cada vez mais crescer. Então, a gente trabalha nesses 4 grandes pilares da área de inovação. Então, 2 olhando muito para processo, um para processo operativo, outro para processo administrativo, por assim dizer. Um olhando para a experiência do cliente e como eu trago tecnologia. E o quarto olhando para novos negócios e coisas novas que vão surgir. Então, quando a gente olha para o ecossistema, eu estou olhando muito nessas 4 vertentes, entendendo que, como a gente estava conversando aqui um pouco, é um setor muito carente de soluções de startup. É um setor que, às vezes, as soluções de startup são muito intensas em investimento de capital para construção, principalmente quando tem a ver com operação, né? Geralmente são coisas que demandam muito investimento, tanto da corporação quanto dos fundadores que vão criar esse negócio. Mas a gente está aí, acho que para estimular, e acho que o evento também vem para isso, para a gente conseguir, o final de semana inteiro, para a gente conseguir criar coisa nova e que vai estimular para que o setor saia um pouco do status quo e comece a se transformar digitalmente mesmo, que é o que a gente espera nos próximos anos do setor. Show. História incrível, né? Que aula. Estamos caminhando para o final. Eu sempre brinco que você, como é uma audiência ferrenha de todos os podcasts da Monk, a gente sempre faz uma pergunta no final, né? Porque eu brinco. E
O Otávio me conheceu, a gente trocou ideia pela primeira vez hoje, você está vendo a galera aqui, talvez pela primeira vez. Dá pra gente uma dica de vida, olhando para a câmera da verdade, de vida mesmo assim, não precisa ser de trabalho, fica à vontade. Primeira coisa que surgiu na sua cabeça, você pode falar, geralmente é assim. Eu acho que a minha dica acho que é colocar o coração em tudo que a gente faz. Eu acho que foi muito do que a gente conversou aqui e eu acho que eu levo isso não só para minha vida profissional, mas acho que para minha vida pessoal. Acho que todos os projetos em que eu me envolvo profissionalmente, pessoalmente, eu acho que eu nunca deixo nada menos que meu coração lá. Eu acho que quando a gente faz isso, acho que a jornada é muito mais proveitosa. Acho que as pessoas se identificam muito mais com a gente cria conexões reais, conexões profundas. Porque eu acho que quando é algo que vem de dentro e acho que quando é algo genuíno, acho que fica muito mais fácil você se conectar com os outros. Então, acho que a minha dica de vida é tudo que for fazer, faça com o coração. Acho que se não for para fazer com o coração, é melhor acho que não entrar, porque acho que você vai criar conexões e acho que vai se comunicar com o mundo de uma maneira muito mais transparente e genuína. E acho que é isso que a gente precisa um pouquinho mais hoje em dia na humanidade. Maravilhoso. Fantástico. Parabéns por ser você. Obrigado. Muito legal isso. E é difícil na vida você descobrir isso. Bom, você começou, você encerra. Legal. Então, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pela parceria, mas acho que o que a gente aprendeu aqui nessa aula foi incrível e eu tô levando comigo. Eu disse que me mobilizei, e é verdade. Roger comentou um pouquinho também. Aprendemos muito e, claro, né, é uma conexão aqui estabelecida que dure por muitos e muitos anos. Então, encerrando esse episódio, foi incrível falar com vocês dois aqui, participar dessa mesa. Muita coisa boa para acontecer. Nosso evento está chegando. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, Otávio. Obrigado. Vamos ver todo mundo semana que vem lá. É isso. Até a próxima.